Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto um pouco diferente. Nós vamos conversar sobre animais. Nós falamos já há mais de 5 anos aqui na TV Câmara sobre pessoas com deficiência, mas não esqueçamos de que os animais, nossos grandes companheiros, principalmente os cachorros e os gatos, também podem sofrer lesões, podem sofrer lesão medular, pode ter amputação e pode ter deficiência. Nós estamos aqui com a Mônica de Siomo, que é cofundadora da ONG Adote um Focinho. Certo? Ela e a Miriam fizeram essa ONG e cachorros não têm deficiência intelectual, certo? Do meu conhecimento, não. Que a gente saiba, não. Mas deficiência física tem. Mônica, por que você fundou essa ONG? Olha, na verdade, assim, eu sempre falo assim, alguém tinha que fazer esse trabalho, né? A gente tomou conhecimento desses cães que vivem absolutamente abandonados, né? Nas ruas por aí, perdidos. E talvez o poder público não dá conta, né, de fazer. Então, existem um exército enorme de ONGs, às vezes nem ONGs formadas juridicamente como a minha. Tem algumas que fazem a gente chama de produtora independente, são pequenas pessoas que se unem, um grupo de pessoas que se unem para fazer alguma coisa em prol desses animais que vivem abandonados pelas ruas. E a gente tendo conhecimento desses animais abandonados na rua, a gente padecendo dessa vida que eles levam, nós nos unimos e começamos a cuidar de 1, 2, 3, de repente era 13, hoje tem 138. 138 cachorros e gatos? E 2 gatinhos. 2 gatos. Mas a gente cuida mesmo de cachorro, os gatinhos vieram por uma exceção. Eu fico pensando o seguinte, hoje está muito na moda, eu acho que virou modismo mesmo as pessoas passearem com seus cachorros. E acredito que a grande maioria dos donos de cachorros e donos de gatos amam realmente seus bichinhos, tratam deles com carinho, mas existe aí uma minoria, existe uma parcela da sociedade, em todos os casos sempre existe uma parcela da sociedade que não vai de acordo com o ético, não vai de acordo com o normal, não vai de acordo com o racional e não vai de acordo de encontro ao amor. Sempre tem uma parcela da sociedade que faz isso. Pega um belo cachorro, pega um belo focinho, pega um belo gatinho, desfila com ele na rua. Quando o cachorro tem algum problema, quando o cachorro tem qualquer deficiência ou qualquer doença, ou então ele enjoou, ele simplesmente abandona o animal no meio da rua. Isso aí é de uma crueldade enorme, enorme, porque o cachorro se afeiçoa ao dono, o cachorro tem amor pelo dono, coisa que o dono não tinha por ele, essas pessoas. A pessoa não tinha o amor pelo cachorro, o cachorro tem amor por ele. E esses animais sofrem demais, sofrem demais. Então eu aconselho as pessoas que não gostam de animal, que não têm o prazer de curtir o animal, não adquiram. Né? Para fazer isso depois, para abandonar depois, falar assim, eu não posso mais, abandona. Então, não tenham. E mais do que isso, o que eu percebo em muitas pessoas que nos procuram querendo doar seus próprios animais, às vezes de 8, 9 anos, é o seguinte: pensa antes no que está fazendo, porque você vê um filhotinho para venda ou para adoção, é lindo, todo filhotinho, quem não acha lindo um filhotinho? Só que ele vai crescer, né? Ele vai crescer, ele vai ter a parte que ele vai alcançar a senioridade dele e aí ele vai continuar precisando de você, é um compromisso para o resto da vida. O que eu percebo é que qualquer mudança na vida, aquele animal é excluído dos planos da família e não pode. É um compromisso assumido para o resto da vida. Então, às vezes, a pessoa descasa, às vezes a pessoa muda de endereço. Tem vários motivos. Alergia do filho, às vezes é mentira, às vezes é verdade. Acho que a maior parte é mentira. O que eu percebo é que a maior parte é falta de comprometimento com aquele animal. Agora, porque você faz da jeito. A pessoa fica com um cachorro 8 anos em casa. E quer doar. Não criou um amor, não criou um vínculo. Essa é a pergunta que eu faço. No começo eu até fazia esse tipo de pergunta. Ele fez 8 anos. Eu desisti já. O cachorro faz tanta demonstração de alegria, tanta demonstração de prazer quando o dono chega em casa, aquele pulo, aquele banar de rabo, né? Aquele uivo maravilhoso. O cachorro faz toda uma sinalização de que ele ama profundamente, que ele dá a vida por esse dono, e o dono simplesmente, depois de 8 anos, vai lá e isso os que doam, né? Porque tem os que abandonam na avenida. Isso quando não põe absolutamente na rua e fala, tá cheio de casos, a gente já socorreu vários casos onde a pessoa, às vezes,
vezes tem uma chácara, às vezes tem uma casa e tinha um cão, tipo um cão de guarda, que 8 anos guardou a casa daquela pessoa. Aí a pessoa resolve mudar, comprar um apartamento, mudar de casa para apartamento, ela simplesmente abre o portão. Isso quando a gente já socorria um Rottweiler, que ele foi deixado dentro da casa, preso. Então, ele não tinha nem como procurar alimento na rua, ele foi deixado preso e a pessoa simplesmente vendeu a casa e foi embora, deixou lá fechado. Eu conheci um rapaz que tinha um cachorro, um pastor alemão enorme, e ele tinha um corredorzinho do lado da casa dele, que era um corredor assim, de menos de 1 metro de largura, por uns 3 de comprimento, e mesmo assim, naquele corredorzinho, o cachorro ficou acorrentado ali durante mais de 5 anos. Ai. E eu levava comida para o cachorro, porque nem comida ele dava. Aí um dia eu resolvi brigar com o cara, dar uma lição de moral nele, não sei se me era permitido isso, mas eu não aguentava mais de nervoso sobre aquilo, e ele resolveu dar um espaço maior para o cachorro. O cachorro, ele tinha a parte de trás atrofiada, ele mancava, porque ele não andava, ele não desenvolveu. A parte muscular. Então, nós estamos comentando sobre essa judiação em cima dos animais, em cima dos cachorros, em cima dos gatos, para entrar na questão da deficiência. Por quê? Porque esses cachorros que vocês abandonam na rua, esses gatos que vocês abandonam na rua, e cavalos que são abandonados em São Paulo, e muitos. Uma vez eu estava conversando com o pessoal de uma secretaria que eles disseram, você não tem noção da quantidade de cavalos que são abandonados na cidade, na grande São Paulo. É verdade. Porque o pessoal usa o cavalo até acabar com ele, na carroça, certo? E o cavalo quando acaba a ferradura, o cavalo começa a usar o casco. E acaba o casco do cavalo, o cavalo fica na pata, toda machucada, os donos simplesmente abandonam na marginal, abandonam em qualquer canto o cavalo. E por conta dessa maldade, por conta deste abandono dos cachorros, dos gatos, dos galos, dos cavalos, e seja lá qualquer animal que você tenha, cobra, qualquer um deles, abandonou, ele pode ser atropelado, ele pode ser morto a paulada, ele pode ser pego por pessoas que têm menos coração do que você ainda e bater no animal. Verdade. Já vi gente soltar bombinha em cima de cachorro. Verdade. Entendeu? E eles ficam deficientes. E a deficiência é mais grave ainda em um cachorro abandonado de rua. É verdade, porque se um vira-lata, em condições normais de conseguir buscar algum alimento catando no lixo, já é difícil, você imagina um animal com algum tipo de deficiência, às vezes cegueira, ele não sobrevive. E a gente precisa deixar claro que o cachorro ele é um animal que ele não faz mais a sua adaptação no meio ambiente, ele depende do homem. Verdade, quantos milênios a gente já trouxe esse animal, a gente lá na nossa ONG, a gente já socorreu macaco bugio, capivara, mas é diferente, você sabe que você vai chamar alguém, vai cuidar desse animal, e às vezes macaquinho, e você vai devolver esse animal para a natureza, porque ele está melhor lá. O cachorro, a gente já há milênios já fez isso, você já trouxe ele para dentro de casa, você domesticou ele. Quem tem cachorro sabe, ele praticamente não precisa nem falar, ele fica muito, quando você convive muito com um animal, é só trocar o olhar, ele já te entende, né? Tem pessoas que até juram que eles falam com a pessoa e é diferente, então você é responsável por aquela vida, é diferente. Isso que as pessoas não podem perder isso de frente. Eu não tenho muita certeza, mas o gato também não pode mais ser devolvido para a natureza. Ele também depende existe um folclore de que o gato, quem tem... caçador? Ou que o gato não gosta do dono, ele gosta da casa. É muito folclore que o ser humano, coisas antigas assim, que o ser humano faz em volta dessas coisas. O gato é tão afetivo, demonstra tanto carinho quanto um cachorro. Eu tenho um amigo que disse que ele tem um peixe, você fica imaginando, um peixe interage? Você fica imaginando. E ele me conta que quando ele chega em casa, o peixe, ele entra e o peixe se aproxima. Ele está no aquário, ele se aproxima dele. Então, você vai me dizer que não interage? Então, cada um, né, o gato, o cachorro, cada um no seu nível aí de conseguir demonstrar pelas faculdades que tem. Mas todos têm. E o ser humano tem que prestar muita atenção no que ele está fazendo. A nossa dívida com esses animais, não só os cachorros e cães de gatos de rua, mas com os animais em geral, ela só aumenta. Não, eu vou mais profundo. O ser humano não precisa prestar atenção no gato, no cachorro, no animal que ele tem, não. O ser humano precisa prestar atenção na terra. Precisa prestar atenção em tudo, na floresta. Precisa prestar atenção nisso, porque tudo que vive interage. A gente é muito predador, né? Não,
Tudo que vive interage. É verdade. Tudo que tem energia e você é responsável interage. por isso. Você pensa que não, pela água que você gasta mais, você é responsável por isso. E os animais fazem parte de tudo isso. Tem que estar claro isso na casa das pessoas. Uma hora a ficha tem que cair. Você sabe que existe uma pesquisa, eu não me lembro mais a fonte, porque faz muitos anos que eu vi isso, uma pesquisa de um cara que ele colocou num laboratório, plantas, e colocou plantas, e ele vinha com uma determinada roupa, ele afetava aquela planta, ele queimava, ele judiava da planta e tal, e ele colocou ali uns aparelhos detetor de energia, tipo uns multímetros, alguma coisa assim. E a planta emitia um certo sinal. E aí ele vestia uma outra roupa, mudava a pessoa, eu não me lembro, e chegava, agradava, dava água, alisava as coisas. O sinal emitido naquele multímetro, naquele aparelho que emitia sinais energéticos ali, mudava. Eram sinais diferentes. Acredito. E depois de um tempo fazendo isso, vários meses fazendo isso, ele entrava e não fazia nada. A planta já emitia um sinal. A outra pessoa entrava, ou ele entrava com a outra roupa, não me lembro se é exatamente isso, se era uma outra pessoa, se ele entrava com outra roupa, a planta emitia já um outro sinal sem ser tocada. Ela pressentia a presença dele. Isso é uma pesquisa que eu li. Acredito. Então, se a planta interage, as árvores interagem, os micróbios interagem. Você imagina um cão. O cão interage. Se ele tem alma ou não tem, eu não sei. Uns dizem que tem, outros dizem que não tem. Uns dizem que o gato tem alma, não tem, o cachorro tem, não tem, o cavalo tem, não tem, mas que eles têm sensibilidade, tem. Bom, já antigamente achavam, você tem revistas de 1800 e alguma coisa, onde existia discussão se mulher tinha alma, né? Depois veio a coisa da escravidão. Isso, hoje em dia, você conversando sobre isso, você fala, as pessoas eram loucas, né? Mas você vê que existe uma evolução, graças a Deus. Mesmo que seja passos muito pequenos, o ser humano está aí caminhando na sua evolução. Eu tenho fé de que um dia, não sei, esse programa vai ficar gravado e alguém vai ver isso daqui a 100, né? 150 anos, alguém vai olhar e falar assim, nossa, olha, naquela época as pessoas maltratavam animais, ou então compravam, pagavam pequenas fortunas por ter animais, com tantos animais precisando de um lar, né? Então eu tenho fé de que um dia alguém vai olhar para trás e falar, olha o que eles faziam. Tem grupos de pessoas, de estudiosos, que afirmam que os animais têm alma. Tem grupos de pessoas estudiosos que afirmam que o animal não tem alma. Então, a gente não vai entrar no mérito, que eu não vou colocar minha opinião, se tem ou se não tem. Mas uma coisa a gente dá certeza, que ele tem sensibilidade, exatamente, sente dor e sente amor, isso é verdade. Isso é verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com a Mônica Di Siomo, italianíssima, cofundadora junto com a Miriam da ONG Adote um Focinho. Ela está explicando para a gente sobre os cuidados de cachorro, né? E, assim, eu estava tentando lembrar como é que nós terminamos o primeiro bloco, lembrei. Você estava falando assim, tem muita gente que vai e compra um filhote, porque está na moda, né? O filhote chinês está na moda. Agora é o filhote japonês que está na moda. Agora é o filhote alemão que está na moda. Aí vai lá, paga 15 mil reais, 20 mil reais por um filhote que foi trazido da China, de cachorros. E eu duvido, que eu sou criado no interior, como a gente estava falando, sou interior, convivi com cachorros vira-latas a vida inteira, e eu duvido que esses cachorrinhos tenham mais utilidade do que um vira-lata. Não faz a menor diferença. Não tem. O vira-lata é o melhor cachorro do mundo. Ele é mais robusto e ele mais... você concorda que existe uma seleção natural? De ele estar na rua, só os fortes sobrevivem. É diferente de um cachorrinho criado em canil. Então, o vira-lata, geralmente, a gente percebe, porque eu faço isso há 18 anos. Eu convivo com... Às vezes você tem cães de raça também precisando de ajuda. Para nós é tudo cachorro, não importa se tem raça ou não. E você percebe que o vira-lata, ele é realmente mais inteligente. Porque se ele não for, ele está morto. Então, ele sabe perceber a energia das pessoas, ele sabe atravessar uma rua. E tem cachorro que adota um dono, né? Tem cachorro que o cara tá passando assim, ele olha e fala, aquele ali, ele vai seguindo o cara. Porque tem será, né? Ele seleciona isso. Aquela pessoa... Ele tem até filme sobre isso, o cachorro vai seguindo. Meu filho aconteceu isso, o cachorro seguiu ele até em casa e não saiu mais da porta. Alguma coisa ele enxergou que falou, ali tem ajuda. Eu conheço, não saiu mais da porta. E ele apaixonou.
Meu filho saía no portão, ele ia, pulava, brincava, as outras pessoas passavam, ele ficava quieto. Vai explicar. O cachorro adotou meu filho. Eu Impressionante. acredito. Os cachorros adotam. Nós não estamos querendo dizer aqui, eu e a Mônica, e estou falando por você, certo? Que o cachorro lá da China, aquele cachorro que você pagou $20 mil, né, no filhotinho, nós não estamos querendo dizer que ele é inferior, mais feio, mais burro, nós não estamos dizendo isso, né? O mais fraco, mas é modismo. Nós temos tantos vira-latas, tantos cachorros aí que são lindos, que têm uma qualidade enorme. Para que gastar uma fortuna com cachorro? Para a gente é muito, né, difícil entender como é que uma pessoa gasta uma pequena fortuna. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que as pessoas começam a gastar esse dinheiro todo comprando cachorro, estimula a fecundidade, estimula as pessoas a fazer mais cachorrinho, mais cachorrinho, porque vai vender. Porque demanda e oferta. Se tem uma demanda enorme, os caras vão ofertar mais, eles vão fazer nascer 300 milhões de cachorrinhos, vão pegar um monte de cadela, fazer fecundidade. E para quê? Eu não esqueço quando teve um lançamento de um filme da Disney, do Dálmata, sei lá o quê, teve um boom de Dálmata. Então, todas as crianças ficavam pedindo para os pais, pai, eu quero um Dálmata. Não sei se teve sequência esse filme, e todas as crianças ficavam pedindo para o pai, eu quero um Dálmata, porque é lindo, um filhotinho de qualquer cachorro é lindo, né? E aí, o que acontece? Quando chega 8, 9 meses, aquele Dálmata no alto da energia, comendo a casa, destruindo tudo, o filho não queria mais brincar, porque perdeu a graça, e aí você teve um boom de dálmatas abandonados, de gente querendo se desfazer. Então, assim, a gente pede para as pessoas, por favor, pense antes no que está fazendo. Mesmo que for comprar ou que for adotar, pense antes no que está fazendo. Quer dizer, não pensa só do lado de um lado só, não seja o lado egoísta, né? É que as pessoas acham que os animais estão aí para preencher carências próprias delas. O que elas esquecem é que eles têm as suas próprias carências. Então, às vezes, tem pessoas que nos procuram querendo adotar um cãozinho e a gente pergunta, caso, apartamento, no caso desse apartamento, aí a pessoa fala, olha, eu saio 7 horas da manhã e volto às 11 da noite. Aí você fala assim, ok, mas e o cão vai ficar sozinho no apartamento? Ah, mas eu quero muito para a companhia. Mas a companhia de quem? Ô, Mônica, bom, nós conversamos aqui um bloco inteiro e mais uma parte do segundo bloco falando sobre as maldades que levam os animais a sofrerem as suas deficiências. As deficiências mais graves ou as mais comuns que você tem visto em cachorros e gatos, qual é? Atropelamento, né? Porque se tem algum caso, às vezes a gente tem cãezinhos lá que ficaram cegos por algum motivo que a gente desconhece, glaucoma às vezes, mas esse talvez até morre, nem chega numa ONG, né? A maioria é atropelamento. Atropelamento. Lesão da medula, perde as patas. Às vezes é algum tipo de lesão que não tem mais como reverter e esse cãozinho vai fazer uso de cadeira de roda o resto da vida, alguma coisa assim. E existe muita gente que pega esses cachorros na rua e sabe aonde tem a ONG, sabe aonde levar? Não, a maioria fica desesperado. A maioria, alguns que querem ajudar, você percebe que tem algumas pessoas que têm até o impulso de ver um atropelamento. Às vezes nem foi ela que atropelou, mas ela quer ajudar. Ela, naquele impulso de ver o animal naquela situação, ela pega e depois fala, ok, e agora? Então, depende da pessoa. Aí o cachorro, o gato precisa ir para uma cirurgia? Ele precisa, a primeira coisa, correr para um veterinário. Esse profissional é que vai conseguir avaliar, através de alguns exames, que lesão que houve, o que é possível ser feito, né? Tá, e as próteses que existem são quais? Tem muleta, tem cadeira de roda, tem óculos? Olha, hoje em dia é impressionante. Sapatilha, tem tudo? Tem. Hoje em dia é impressionante o acesso que eles têm, a evolução da medicina veterinária. Eles têm tomografia, eles têm hemodiálise como a gente, é impressionante. Então, hoje em dia a gente tem cãezinhos em cadeira de roda, tem cãozinho que você colocou um pino, ele voltou a andar, tem cãozinho que não houve jeito, você teve que amputar aquele membro e ele vive bem, com 3 patas. Tá, eu já vi um cachorrinho com cadeira de roda. Na verdade, não é uma cadeira de roda parecida com essa que a gente usa, tá? São só uma adaptação nas patas traseiras dele, de 2 rodinhas, e ele anda com as 2 patas dianteiras normal, que geralmente são as de trás que mais afetadas, né? São os membros inferiores. Isso, os membros inferiores. Ele não pode ficar o dia inteiro na cadeira de roda, o limite acho que são 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Ele anda e a traseira dele são 2 rodinhas. Isso mesmo. Anda normal. E já vi cachorro muito alegre em cima. É impressionante. Fazendo a festa. Essa é a maior diferença deles com a gente. É impressionante, falando do Mylon, lembra que a gente conversou? Então, é impressionante a capacidade, eu que estou lá no dia a dia com eles, é impressionante a capacidade que eles têm de adaptação.
O jogo agora é esse, eu tinha uma perna, eu tinha 4, agora eu tenho 3, eu estou conseguindo levantar, eu vou até o meu alimento, eu consigo beber água, vamos embora. É impressionante a diferença deles. A alegria deles é a mesma. Eu não esqueço o Mylon, que a gente... Na verdade, a pata, quando ele foi atropelado e chegou para a gente, a pata não tinha mais função e ainda era um foco de dor. Aquela pata estava pesando e ele andava... E você percebia que ele estava triste. Ok, verificamos tudo que era possível ser feito, marcamos a cirurgia. O Mylon foi operado, voltou da cirurgia umas 9 da manhã. Meio-dia, era outro cão. Ele corria alegre, porque você tirou o peso, tirou o foco da dor. Tirou a dor dele. Tirou a dor dele. Tirou a dor, acabou. Ele volta à alegria normal. Ele só vive o presente. Essa é a maior diferença que eu percebo deles com a gente. É isso que eu tenho agora, é assim que eu vou viver. A indústria da prótese para animais é forte. Tem bastante, tem botinha. É só uma pessoa que precisar entrar nesses mecanismos de busca na internet, você acha de tudo. E uma pessoa que não conhece pode fazer estudos sobre isso, levar no veterinário e falar, olha, eu vi uma cadeira de roda, eu vi uma botinha, eu vi uma muleta, tal, o senhor acha que dá certo? Conversar com o veterinário. Exatamente, é o profissional indicado. E hoje em pode dia, eles manter o mesmos. seu animal em casa. Com certeza. Com certeza. Por que você vai se desfazer de um animalzinho? Às vezes a gente teve uma cachorrinha lá que ela nasceu só sem o membro da patinha, o resto ela tinha. Nós procuramos pela internet, achamos alguém que fazia a botinha. Na verdade, não é para que o animal fique pseudo perfeito. Não, é para trazer conforto, para que ela conseguisse se apoiar e vivesse melhor. É para isso que existe. E ela foi adotada. Tem pessoas que nos procuram querendo um tipo de animal especial. Hoje em dia isso também já mudou. Agora, tem uma coisa, Mônica, as próteses em geral, elas são caras. Verdade. Certo? E o mundo pet, o mundo de ração, a indústria é enorme. A indústria para cachorro, para gato, para animais em geral, também eu acho um absurdo de caro. Tem sempre as distorções. Preço de ração, Verdade. Preço de caminha, preço de cortininha, preço de furô para cachorro, preço de... Tem aquelas... Pessoal que exagera, né? Eu também acho. Exagera demais, na minha opinião. Acho. Então, são tudo muito caro. Aí junta para animais, prótese, aí fica o dobro, fica muito mais caro? Não, é bem diferente, é muito mais barato do que de humano, eu percebo. Mas, às vezes, parcela, tem algum jeito de dar. Não é tão caro quanto o de humano. Isso que você tocou é um ponto muito importante das distorções, porque como a gente é ONG, né, às vezes eu vejo, estou numa loja precisando comprar algum remédio, eu olho uma pessoa que está lá gastando, às vezes, R$300 numa caminha, sei lá quantos reais numa coleira, porque é toda de strass. Eu fico olhando aquilo, eu fico quieta, né? Mas você fala assim, são universos diferentes. Eu tô lá tentando comprar um remédio e a pessoa está gastando... Para salvar uma vida. Para salvar uma vida. A pessoa está gastando rios de dinheiro. Uma coleirinha que não tem serventia nenhuma. Então, paciência. É prazer para ela, não para o cachorro. Você acha que ele liga, ele sabe que tem strass ou não? Mas paciência, são pequenas distorções. Eu nunca vi o cachorro na frente do espelho observando só a borboletinha. Ele não sabe, ele não quer saber se o seu carro é importado, se a sua casa é ele isso, gosta aquilo. Do dono. É lógico. Ele ama a pessoa. Tendo uma ração boa, uma aguinha e a tua atenção, para ele está ótimo. Hoje você tem quantos animais lá? Hoje a gente tem 138 animais adultos sob nossa responsabilidade, dos quais 5 deles têm algum tipo de deficiência, que eu não concordo, mas essa é a palavra. Vocês vivem de doações? Isso, a gente vive de doação. Qual é o seu site para a pessoa que quiser fazer uma doação? Essas pessoas aí que estão indo no pet gastando lá R$1.000, R$1.500. Gasta um pouco menos e doa pra gente. Comprando caminha, né? Com seda da China, o cachorrinho, tá tudo bem, compra, você tem dinheiro, compra, mas reserva um pouquinho e dá para aqueles animais que estão necessitando também. Verdade. Qual é o endereço da... Quem quiser ajudar a gente, o site é o www.adoteumfocinho.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações do nosso contato, histórias de quem já adotou, histórias dos nossos cãezinhos resgatados. E eu agradeço. E todo o dinheiro que for para lá não vai ser para mordomia nem embelezamento do cachorro, não. Vai ser para a função de salvar a vida e de que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Certo? Certo. Está aberto para mais cachorros, não?
E a gente vive de adoção, né? Então, nosso maior desejo é realmente continuar salvando vidas. Nada dá mais prazer do que receber um animalzinho e mudar a vida daquele animalzinho. Mas, infelizmente, a velocidade das doações não ocorre na mesma velocidade de pessoas precisando e nos procurando por socorro. É isso que eu ia perguntar para você. Tem muita gente indo lá pedindo cachorro. Não, eu quero ficar com esse cachorrinho aqui, eu vi no seu site, eu vim aqui buscar esse cachorro que eu quero ir para mim. Existe, antes da pessoa chegar lá no nosso estabelecimento, existe um questionário que a gente faz para saber se aquele animalzinho que ela escolheu e se encantou casa com o perfil de vida, de horários, de espaço que ela tem. Dando tudo certo, a pessoa vem pessoalmente conhecer o animalzinho, havendo a empatia, ela vai adotar, a gente só doa castrado, isso é muito importante, e vacinado. E aí ela pode adotar o animalzinho. Não paga nada? Não paga nada. Leva de graça. Tá bom. Mônica, obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Por salvar tantas vidas. Eu que agradeço. Que é vida. Você e a Miriam. Eu e a Miriam. Um abraço para a Miriam. Obrigada. Obrigado a você de casa que esteve conosco. Nós conversamos com a Mônica de Siomo, que é fundadora da ONG Adote um Focinho. Ela cuida de animais, cachorros e gatos, principalmente, com deficiência. Nós agradecemos a você que esteve conosco. Nós te esperamos na próxima semana com o programa Diversidade. Um abraço, até lá. Obrigada.